Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Nilson Gobira, eu sou analista de sistemas, sou professor de tecnologia e hoje nós vamos resolver a primeira avaliação de aprendizagem sobre banco de dados, ok? A primeira questão diz o seguinte: qual a alternativa que melhor descreve o conceito de banco de dados? Quando você se deparar com uma questão desse tipo, a primeira coisa que você precisa fazer é destacar algumas palavras-chave, principalmente essa palavra aqui, ó, palavra melhor. O que nós queremos é a alternativa que melhor descreve o conceito de banco de dados. Então, se encontrarmos uma outra alternativa que se aproxima, mas que não seja a resposta correta da questão, ou seja, a alternativa correta, ela não vai resolver nosso problema. Então, qual a alternativa que melhor descreve o conceito de banco de dados? Vamos à primeira alternativa. Conjunto organizado de arquivos para consulta e manipulação. Olha só, de fato, nós temos um arquivo que armazena os dados, todos os dados da base de dados, mas certamente não é a alternativa correta, porque esse arquivo, ele, apesar de armazenar os dados, ele não é para consulta e manipulação, entendeu? A consulta é feita em outra área, né? Por exemplo, vão aprender futuramente, por exemplo, usando a linguagem SQL. Vocês vão aprender futuramente. Mas assim, não é um arquivo organizado para fazer consulta e manipulação. Então essa já podemos riscar, ok? Vamos passar para a segunda alternativa, a alternativa B. A alternativa B diz assim: conjunto organizado de campos. Aí você tem que ficar atento, destacar essa palavra campos, porque campos, na verdade, é o quê? Os campos, na verdade, são o quê? As colunas. Então, podemos falar assim, o conjunto organizado de colunas, né? Poderia, mas na verdade está falando de campos, armazenado de forma estruturada e acessíveis para consulta e manipulação. Só que, na verdade, apesar dela se aproximar do conceito de banco de dados, porque nós temos campos e os campos estão nas tabelas, ela não é a resposta ao gabarito da questão. Então, ela está um pouco melhor que a alternativa A, ela certamente está próxima, está melhor do que a anterior, que é a alternativa A, mas ela não responde, ela não é o gabarito da nossa questão. Aí temos a alternativa C. Na alternativa C, diz assim: conjunto organizado de informações relacionadas, armazenadas de forma estruturada e acessíveis para consulta e manipulação. Pessoal, olha só, essa alternativa C está perfeita, porque ela resume tudo que faz parte do conceito de banco de dados. Ela está perfeita, ela está melhor que as anteriores, melhor que a letra A e a letra B, a alternativa A e B. Agora nós temos que verificar a D. A D diz assim, ó, única planilha no Microsoft Excel. Olha, primeiro que se fosse uma planilha não seria ainda banco de dados. E está dizendo que é única, pior ainda. Então podemos descartar também. Por enquanto, quem está ganhando é o quê? É a alternativa C. Vamos verificar a alternativa E. A alternativa E diz assim: forma de armazenar apenas imagens e vídeos. Primeiro, não é apenas imagens e vídeos. A gente pode armazenar imagens e vídeos e outros tipos de dados. Mas também não é comum, não é recomendável você armazenar imagens e vídeos dentro da base de dados. Normalmente a gente armazena as imagens em uma pasta e a gente busca essas imagens quando necessário dentro da base de dados. Então não é uma boa prática você ficar armazenando dados dentro da base de dados, ok? Então, com isso nós já respondemos, o gabarito será, nesse caso, aqui a alternativa C, ok? Vamos agora responder à questão 2. A questão 2 diz assim: qual a alternativa que melhor descreve? Então vamos destacar a palavra melhor.
melhor descreve o conceito de banco de dados. E aí tem outra palavra relacional. Vamos destacá-la também, que é importante para a gente. Por quê? Porque banco de dados relacional são bancos de dados onde os objetos, as tabelas, as entidades se relacionam. Portanto, é mais abrangente que banco de dados, que o conceito de banco de dados só, né? Então, nós temos banco de dados que não são relacionais. Mas nós estamos tratando aqui de banco de dados relacionais. Vamos lá então. Vamos para a alternativa A. A alternativa A diz assim: uma pasta para armazenar documentos de texto relacional. Primeiro o seguinte, pasta não é pasta. Não é uma pasta para armazenar documentos de texto relacional. Inclusive, tem uma palavra relacional aqui no final, é só para assim nos confundir. Tá? Então, esta primeira alternativa você ignora, que não é o gabarito da questão. Então, na alternativa B diz assim, um conjunto de strings. Olha só, conjunto de strings, na verdade, vocês aprenderam lá em lógica de programação e algoritmos, que as strings armazenam dados alfanuméricos. Se lembram? Ou seja, se é alfanumérico, então você vai fazer o quê? Você vai armazenar dados, por exemplo, números, letras, etc. Então é alfanumérico. Portanto, aqui já colocaríamos por essa alternativa como falsa. Né? Por quê? Porque não tem sentido. Mas assim, se nós continuarmos aqui, depois de estruturados, diz assim, onde as tabelas estão relacionadas entre si por chaves. Realmente, as tabelas estão relacionadas dentro do banco de dados por chave. Aqui, ó, chaves, perfeito, tá ok. Mas a alternativa está incorreta porque fala sobre strings, ok? Agora vamos para a alternativa C. A alternativa C diz assim, um conjunto de colunas que armazenam dados estruturados. Vamos lá, vamos destacar a palavra colunas. Primeiro, se nós temos várias colunas, na verdade formam uma tabela. E as tabelas, o conjunto de tabelas, resulta em quê? No banco de dados. Até aqui já poderíamos considerar a alternativa como incorreta. Mas vamos continuar. Onde as tabelas estão relacionadas entre si por chaves. Ok, está certinho aqui. Aqui está correto. Portanto, nem a A, nem letra B, nem letra C é o gabarito da questão. Então vamos lá. Alternativa D. Um conjunto de tabelas. Aqui já melhorou. Um conjunto de tabelas organizadas que armazenam dados estruturados. Perfeito. Vamos seguir. Onde as tabelas estão relacionadas entre si por chaves. Perfeito. Aqui realmente estão relacionadas entre si por chaves. Portanto, aqui acredito ser o nosso gabarito. Nós vamos verificar a última, né? A última alternativa aqui. Um software de edição de planilhas, não é de edição de planilhas. Portanto, pessoal, o nosso gabarito da questão 2 é a letra D, ok? Então, aqui está a nossa resposta. Eu vou marcar, então, essa aqui como alternativa correta, ok? Vamos, então, passar para a próxima questão. Vamos agora responder a questão 3. A questão 3 diz assim, qual a alternativa que melhor? Vamos destacar então essa palavra aqui, melhor. Que melhor descreve o conceito de campo em banco de dados. Então vamos destacar também a palavra campo, que é importante, ou seja, estamos perguntando o conceito de campo. Então fiquem atentos em relação a isso, ok? Vamos para a alternativa A, diz assim, é um espaço em uma coluna, vamos destacar a coluna, para armazenar um tipo específico de dado. Pessoal, não é espaço em uma coluna. Primeiro, que não é um espaço em uma coluna. Portanto, essa primeira alternativa está incorreta. Vamos agora para a alternativa B. Uma coleção de tabelas relacionadas. Bom, já sabemos que uma tabela, assim, uma coleção de tabelas relacionadas forma o quê? Um banco de dados. Nós temos várias tabelas para formar um banco de dados. Então, também essa alternativa aqui está incorreta. A alternativa C diz assim, uma coleção. Bom, coleção de campos.
de campos relacionados para formar uma tabela. Campo, coleção de campos é campo? Não é. Então, vamos passar para a próxima alternativa. Uma unidade de processamento de dados. Também não tem nada a ver. Isso aqui praticamente viajou completamente, não tem nada a ver. Vamos agora para a alternativa E. Um espaço em uma tabela. Já melhorou. Ou seja, um espaço em uma tabela, né, para armazenar um tipo específico de dado. Aí sim, realmente é um espaço em uma tabela para armazenar um tipo de dado. Portanto, o gabarito dessa questão 3 é a letra E. Eu vou destacar então aqui e vamos passar para a próxima. Agora vamos responder a questão 4. A questão 4 diz assim: qual a alternativa que melhor descreve o conceito de tabela em um banco de dados relacional? Então, está aqui, está cá, tudo ok. Vamos agora então verificar, analisar a primeira alternativa. Uma coleção de linhas. Coleção de linhas. Pessoal, olha só. Se eu tenho várias linhas na tabela, são vários registros na tabela. Então não tem nada a ver com tabela, o conceito de tabela. Que armazena dados estruturados, não tem nada a ver. Então, passamos para a próxima alternativa. Alternativa B. Uma coleção de colunas. Aqui parece que está chegando o nosso gabarito. Vamos continuar. Uma coleção de colunas que armazenam dados estruturados. Pessoal, perfeito. Se eu tenho várias colunas, ou seja, vários campos, eu vou formar uma tabela. Colunas são campos, né? Então, uma coleção, são várias colunas para formar uma tabela. Perfeito. Aqui está o conceito, mas vamos continuar. Alternativa C. Um dispositivo usado para exibir informações na tela. Não tem nada a ver. Isso aqui fugiu completamente do assunto, do tema, né? Depois nós temos a alternativa D. Uma ferramenta para fazer backup de arquivos. Não tem nada a ver também. Não é para fazer backup. É o conceito de tabela. Ok? Depois nós temos o que? Uma caixa de correio eletrônico. Também não tem nada a ver. Portanto, o nosso gabarito dessa questão é a alternativa B. Vou destacar aqui e vamos passar para a próxima. Qual é o propósito principal de um modelo entidade-relacionamento? Vamos então analisar a alternativa A. Diz assim: fornecer uma representação visual, representação visual das colunas e relacionamentos em um banco de dados. Bom, pessoal, representação visual, tudo bem, realmente está certo. Mas é de quê? Das colunas? Na verdade, as entidades, né, quando nós temos duas tabelas, que são as entidades, duas ou mais tabelas, não são colunas. A representação visual, essa representação visual do relacionamento é o quê? É de tabelas, de objetos, de entidades, não é de colunas. Portanto, essa alternativa aqui está incorreta. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz assim: fornecer uma representação visual. Também, ok, até aqui tudo bem. Das tabelas, perfeito. E relacionamento entre um banco de dados. Perfeito, essa aqui é a resposta correta, é o gabarito, nosso gabarito. Nós vamos analisar as outras alternativas. Fornecer uma representação visual dos registros. Representação visual dos registros em um banco de dados. Pessoal, não é de registros. Então, os registros que são armazenados na tabela não tem nada a ver. Então, não representa os registros. O modelo entidade de relacionamento representa, conforme já falamos, as tabelas no banco de dados. O relacionamento entre as tabelas do banco de dados. Então, sim, a letra D é controlar o acesso de usuários ao banco de dados. Isso aqui está totalmente, né, fora do contexto. E realizar análise estatística também não tem nada a ver, né, pessoal? Então, neste caso, pessoal, a alternativa B é a alternativa correta. Agora vamos passar para a próxima questão. Na questão 6, diz assim: o que é uma chave primária em um modelo de banco de dados relacional?
Vocês que estudaram lá o meu material, pode ter certeza que vocês vão gabaritar isso aqui. Vamos lá. Alternativa A. Um campo que identifica exclusivamente uma linha em uma tabela é um campo. Vamos verificar. Um campo que identifica exclusivamente, olha a palavra aqui, é importante, em uma linha, em uma tabela. Será que isso é verdade? Perfeito, né, pessoal? Olha só, ela é exclusiva, não deixa duplicar nenhum registro na base de dados. Então, a chave primária, em uma linha. O que é a linha? O registro. Cada registro que está armazenado ali, né, está íntegro. Não há possibilidade, por exemplo, de repetir, porque existe uma chave primária ali. Então, realmente, essa aqui é o gabarito. Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra B. Um campo que armazena dados numéricos. Poderia, por exemplo, se fosse armazenar também banco de dados, poderia armazenar no alfanumérico, né? Enfim, essa alternativa B, ela está incorreta. Agora, alternativa C. Um campo em uma tabela. Um campo em uma tabela. Aqui, tabela. Que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela. Pessoal, esse não é o conceito de chave primária, né? Então, está errada também. Essa também está incorreta. Vamos lá. Alternativa D. Uma tabela que armazena senhas. Está totalmente fora aqui também de contexto. Um campo que contém descrições detalhadas. Não tem nada a ver também. Portanto, pessoal, a alternativa A é a alternativa correta. Agora vamos para a próxima questão. Na questão 7, diz assim: o que é uma chave estrangeira? O que é chave estrangeira em um modelo de banco de dados relacional? Vamos analisar agora a letra A. Uma chave primária. Está dizendo que o conceito de chave estrangeira é uma chave primária que é usada para identificar exclusivamente cada linha em uma tabela. Pessoal, vamos analisar as outras alternativas. Mas essa aqui não parece, pelo que nós estudamos, não é isso, né? Mas vamos analisar as outras alternativas. Vamos analisar agora a letra B. Um tipo especial de dado que armazena valores numéricos inteiros. Então, essa alternativa aqui B está incorreta. Alternativa C. Um índice que acelera a velocidade das consultas em uma tabela. Não é um índice para acelerar, né? Então, podemos passar para a próxima alternativa. Alternativa D. Uma chave que é usada para criptografar dados sensíveis em um banco de dados. Não é isso também. Agora vamos analisar a alternativa E. Um campo em uma tabela. Até aqui tudo bem. É um campo em uma tabela, perfeito. Que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela. Perfeito. Você tem um campo, né? Ou uma coluna, a mesma coisa, dentro de uma tabela. E aí ela estabelece, ela relaciona com a chave primária de outra tabela. Perfeito? Então, o gabarito dessa questão é a alternativa E. A questão 8 diz assim: qual o conceito de consulta? De consulta, ó, vamos destacar o conceito de consulta em um banco de dados. Vamos lá então para a primeira alternativa. Uma pergunta feita, ou seja, a alternativa A está dizendo assim: é uma pergunta feita a um sistema de inteligência artificial. Pessoal, não tem nada a ver. Você faz uma pergunta lá no sistema, né, de inteligência artificial, você digita lá o texto, ele responde, não tem nada a ver com banco de dados, ok? Vamos lá então. Alternativa B. Uma solicitação exclusivamente para recuperar dados em uma tabela. Vamos lá. Solicitação, né, exclusivamente para recuperar dados em uma tabela. Bom, pessoal, olha só. Eu posso até recuperar os dados, mas exclusivamente para recuperar não, porque eu posso recuperar esses dados,
Mas eu posso fazer outro tipo de operação, por exemplo, manipular esse dado. Na base de dados eu posso manipular, não só recuperar, ou seja, fazer a consulta e esperar o resultado. Eu posso recuperar, mas eu posso manipular também. Então, essa alternativa B também está incorreta. Vamos para a alternativa C. Uma solicitação para recuperar, ok, ou manipular, beleza, até aqui está tudo certo. Fiz uma solicitação, fiz uma busca lá, uma solicitação, uma consulta, e aí eu consigo recuperar ou consigo também manipular, fazer algum tipo de atualização na base de dados, ou através de comandos, e vocês vão aprender em breve, né, sobre SQL, que é a linguagem SQL, que você faz algum tipo de manipulação na base de dados. Portanto, essa é a alternativa, né, correta. Você faz a busca e, na verdade, você faz a busca em uma tabela. Agora vamos à alternativa D. Né? A alternativa D diz assim, um processo de consulta de arquivos. Nós não estamos fazendo consulta em arquivo, né? Estamos consultando em um banco de dados. Okay? A alternativa E diz assim, uma solicitação para recuperar ou manipular até aqui colunas específicas, né, em uma tabela. O que complicou essa alternativa aqui, pessoal, foi colunas. Porque assim, não é só colunas, né? Você pode recuperar dados de colunas de uma tabela inteira. Você faz a busca numa tabela. Então, a alternativa mais abrangente, realmente, a que está correta aqui, é a alternativa C. Então, vamos aqui destacar a alternativa C e vamos para a próxima questão. Na questão 9, diz assim, o que é linguagem SQL? Alternativa A, uma linguagem usada para criar e gerenciar banco de dados relacionais. Bom, é para criar? Realmente é uma linguagem? É. Serve para criar? Sim, você consegue criar. Você consegue criar. Você consegue gerenciar? Você pode criar um banco de dados, depois você consegue gerenciar o banco de dados. E pode fazer isso em banco de dados relacionais? Com certeza. Essa primeira alternativa já está correta. Mas nós vamos analisar as outras alternativas. A alternativa B diz assim, uma linguagem de programação usada para criar interfaces gráficas ou para ser interfaces, né, de usuário. Olha pessoal, não é a linguagem de programação para criar interface gráfica. Nós sabemos que linguagem de programação são Java, JavaScript, C++, C Sharp. Portanto, essa alternativa está incorreta. Alternativa C, um sistema operacional? Não. Sistema operacional, nós já aprendemos que é sistema operacional Windows, Linux, Android, iOS, né? Então, tanto a alternativa C também está incorreta. Alternativa D, um tipo de índice usado para acelerar consultas. Para acelerar consultas, tanto essa alternativa está incorreta. E por último, diz assim, a alternativa é uma linguagem usada exclusivamente para consultas complexas. Não, pode fazer consultas simples, pode fazer consultas complexas. Portanto, a resposta é a alternativa A, é o gabarito aqui. Vamos agora passar então para a última questão. Na questão 10, pessoal, diz assim, selecione a alternativa que exemplifica sistemas de gerenciamento de banco de dados. Vamos lá. A primeira alternativa, Microsoft SQL Server, é um banco de dados, é um gerenciador de banco de dados perfeito, é um dos melhores que existe no mundo. Né? É um dos melhores. A alternativa A está correta. A alternativa B, Oracle Database, também é um banco de dados? Sim, está correto. É um dos melhores bancos de dados também. Microsoft Access. Bom, Microsoft Access também é um banco de dados. É um gerenciador de banco de dados. Não é sofisticado, igual a Microsoft SQL Server e Oracle, né, Database. Mas é um banco de dados. Bom, MySQL, sim, é um dos bancos de dados, se não for o mais utilizado no mundo. Primeiro que é totalmente freeware, que a gente chama, né? É free. Então você pode utilizar o banco de dados tranquilamente.
não precisa pagar por ele, portanto, é um banco de dados relacional, inclusive, né? Então, nesse caso, todas as alternativas estão corretas, né? Todas aqui estão corretas. SQL Server, Oracle, Microsoft Access, MySQL. Portanto, nós temos aqui o gabarito perfeito. Então, pessoal, aqui finalizamos todas as 10 questões. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, leia o material novamente, que está aqui embaixo. Inclusive, se precisar, volte aqui novamente, assista a aula, para que vocês tenham realmente domínio sobre o assunto, porque vocês vão precisar bastante desse assunto na linguagem SQL, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.